Já estamos todos muito bem harmonizados com estas preces maravilhosas. Hoje nós escolhemos, até em razão de tantos eventos tristes, traumáticos que têm acontecido e que não é novidade para ninguém. Nós escolhemos do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Jesus diz: meu reino não é deste mundo. Escolhemos um item específico, mas convidamos a todos que façam a leitura atenta e carinhosa de todo o capítulo, né? Escolhemos o item O Ponto de Vista, que está nesse capítulo. Tá bom assim? Não estão ouvindo bem lá atrás? Tá. Então, assim, como falamos, né? A gente tem escutado, tem lido, tem assistido, pelas mídias em geral, muitas coisas que nos desagradam e, pior de tudo, muitas vezes nos fazem revoltar. E aí é que está o ponto mais triste, é a nossa revolta. Então, por isso que escolhemos esse tema de hoje, né? Então, assim, eu faço um convite à reflexão, eu vou fazer uma pergunta, mas é um questionamento de foro íntimo para cada um de nós, não vamos responder aqui. Para aqueles que aqui estão ou para aqueles nossos queridos amigos que depois vão assistir esse estudo pela internet. Alguém aqui ainda acredita que depois da morte desse corpo que nós estamos utilizando hoje, não vai ter mais nada? Respondam para si mesmos, reflitam, meditem nas suas casas, no seu templo íntimo. Tem gente que nem sabe responder, tem pessoas que ainda nem pararam para pensar nisso, e tem pessoas que já pensaram e que dizem que sim, que não acreditam que haja mais nada depois desta, que nós espíritas chamamos de passagem, não acreditam que haja mais nada. Termina tudo do túmulo. Nesse caso, se nós respondermos sim, existe alguma possibilidade de nós entendermos as máximas do Cristo? Se é tudo só aqui e agora? Existe alguma possibilidade da gente entender os preceitos morais, os ensinamentos que o Cristo trouxe? Se a gente não acredita que vai continuar vivendo? Para que serviria tudo que ele veio nos ensinar e exemplificar, sobretudo? Ele teria se deixado abater assim na cruz? Teria se deixado trair? Se não houvesse mais nada? Allan Kardec, sob a instrução dos queridos amigos que o utilizaram como um instrumento maravilhoso para a codificação dessa doutrina que nós tanto amamos, ele diz que o conhecimento da vida futura, a ideia clara e precisa sobre essa vida futura, dá uma fé inabalável no porvir, no futuro, e essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos seres humanos, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. Ou seja, vamos fazer uma comparação e logo vamos entender. Alguém de nós já subiu uma montanha, um morro, um prédio de 20 andares? Provavelmente pelo menos um prédio de 20 andares, de preferência com elevador panorâmico. Quando nós estamos no térreo, quando nós estamos lá no chão, antes de subir a montanha, o nosso ponto de vista é outro. É um. Quando nós subimos é outro. Não? Quando nós estamos ainda lá embaixo, nós enxergamos tudo em tamanho grande. Grandes
rochas, grandes pedras, grandes crateras, grandes rios, lagos, tudo é grande. Tudo que está próximo de nós é muito grande. O que está à nossa volta, nos envolvendo, é muito grande. E aí nós vamos subindo a montanha, ou morro, ou no elevador panorâmico daquele prédio alto. À medida que nós vamos olhando aquilo que nós deixamos lá embaixo, vai diminuindo de tamanho. É ou não é? Mesmo que a gente não tenha nunca tido essa experiência, mas é pela lógica, né? Até pela geometria, pela matemática, enfim. Quando nós chegamos no topo da montanha ou no último andar do prédio, vamos na janela ou na sacada, tem gente que tem até, né, algum problema para olhar assim pela janela porque se sente mal, tem medo de altura, enfim. Né? Mas a visão é completamente outra. As dimensões são completamente diferentes. Então, se a gente olha do prédio, do topo do prédio, aqueles carros, caminhões, ônibus, pessoas, árvores, objetos que estão lá, outros prédios, casas, tudo fica pequenininho, fica praticamente do tamanho de formiguinhas. Pois é. Assim, nós podemos entender como é que é possível enxergar a vida terrena, essa que nós estamos vivendo hoje, agora, nesta atual existência, do ponto de vista de quem não aceita a ideia da existência da vida futura e de quem aceita a existência da vida futura. Então, quem não acredita na vida futura ou tem qualquer dúvida sobre o futuro, aposta, e agora nós vivemos um momento de muitas apostas, né? Aposta todas as suas fichas na vida terrestre. Então, dedica todo o seu tempo, seus pensamentos, seus sentimentos, suas energias nas coisas materiais e nas situações que está vivenciando atualmente. Aposta tudo ali. Se eu fracassar ali, já era, não tenho outra oportunidade. Tudo que se enxerga é algo de material e se tortura para conseguir adquirir e consumir. Tão logo termina de consumir aquilo, já tem um outro desejo de consumo e assim vai se torturando por adquirir e consumir e continuar adquirindo e consumindo tudo que é da matéria, exclusivamente. Se perde alguma coisa, então, magoa, desequilibra, entra em depressão, entra em desespero, perdeu. Um desengano, uma esperança perdida, uma injustiça, um orgulho ferido, etc. Tudo isso causa muita angústia. É uma tortura sem fim, porque tudo na volta se tornou gigantesco. Um desafio, um pequeno problema se torna enorme, né? É aquele que está situado na parte de baixo, que não subiu a montanha, que não entrou no prédio, não subiu para o último andar. É essa a visão e é essa a impressão. Por outro lado, e eu acredito, tenho fé, esperança e otimismo, que é pelo menos 90% do caso de nós que estamos aqui agora ou daqueles que iremos depois assistir, tenho esperança que seja a maioria. Quem encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura, que somos nós, espero que sejamos todos nós, as coisas materiais têm o seu valor, claro que tem, seu valor relativo. Qual é o valor hoje de um bom casaco? Agora até tirei, mas estava frio até pouco tempo. O valor de um bom agasalho, o valor de uma boa coberta, o valor de uma casa sem frestas, agora no inverno. O valor de uma água quente, não precisa ser nem no chuveiro, né? Pode ser numa banheira, para tomar um banho quentinho, para o sangue voltar para o corpo. Não tem valor? Tem valor, porque é necessidade. É uma grande necessidade nossa. O alimento é uma grande necessidade. A nutrição, o sono,
o sono que nós dormimos, porque o corpo precisa dormir, né? O sono, a nutrição e a hidratação, dizem os cientistas da área da saúde, que são imprescindíveis. São necessidades materiais nossas, porque nós estamos aqui, habitando a matéria ainda, são necessidades nossas. Mas esse valor que nós damos a eles é relativo. Por quê? Porque quando eu não estiver mais usando esse corpo, eu não preciso mais de nada disso. Mas enquanto precisamos, sim, elas têm valor, mas têm aquele valor relativo. As situações do presente são encaradas como desafios, como ensinamentos para o nosso futuro. Puxa, eu passei por uma grande dificuldade, mas eu vou aprender com essa situação e vou tentar não passar de novo pela mesma. Pode até ser que eu dê mais uma escorregada de novo, mas eu vou aprendendo a me reerguer rapidamente e daqui a pouco não caio mais. Estou em aprendizado, estou em processo de aprimoramento. Se perde alguma coisa material, o que acontece? Procura se consolar na possibilidade de ou readquirir essa coisa, se for possível, e se não for, conviver com aquilo que restou. E aí exemplos não faltam, né? Quantos de nós que aqui estamos não passamos há 2 anos e pouco por aquele evento climático? Quantos aqui não tiveram que reconstruir? Aqueles que conseguiram, outros tiveram que ir para outros lugares. E estamos aqui, sobrevivemos. Aprendemos. Tomara que todos tenhamos aprendido com isso, alguma coisa. Mas nos consolamos, conseguimos readquirir, conseguimos nos reerguer de uma maneira ou de outra. Um desengano, uma injustiça, orgulho ferido, isso já passa para a categoria de quê? Provas. Não, isso eu precisava passar porque era uma prova para saber como é que eu estou. Até para eu saber que eu já sei lidar com essa situação. Eu já sei ressignificar as minhas dificuldades e dores. E já nem chamo as minhas dificuldades de problemas. Eu já aprendi a chamar de desafio. Né? Bom, por quê? Porque é como se nós estivéssemos enxergando o universo de cima da montanha. As grandes dificuldades, as grandes rochas do caminho, ou as privações, os problemas, se tornam menores relativamente diante da imensidão que é a vida que ainda está por ser vivida por todos nós, queiramos e acreditemos ou não. Isso é lei, é um fato. Se a gente acredita, é bem melhor, é bem mais consolador, né? Nos mune de otimismo. Então, assim, o que são estes 60, 80, 100, 120, 130 anos, né? Que eu acho que 130 e poucos anos é o recorde de existência que já se ouviu falar, né? Numa única existência aqui na Terra. O que é isso diante da eternidade? Quando é que o espírito vai deixar de existir? Nunca. O espírito é imortal. Então, se nós olharmos do ponto de vista do espírito imortal, este tempo em que nós estamos aqui, precisamos sim de tudo que temos aqui, de tudo que nós passamos como um aprimoramento, como um aprendizado, é importante, mas é só uma parte da nossa existência, da nossa vida infinita. É só uma parte. A vida futura nada mais é do que tudo aquilo que está por vir, por acontecer daqui para frente. Daqui a 1 minuto já é o futuro, só que quando chegar o futuro ele é presente, né? Quando chegar o futuro ele é presente. Daqui a 1 minuto, que já deve ter passado 30 segundos, já é presente agora. Então tudo que está daqui para frente e que nós ainda não vivenciamos é a vida futura. E pense,
algo sem fim. A gente não consegue imaginar isso, né? É difícil da gente imaginar, mas não termina. Mas daí tem pessoas que acham que, como a vida não termina, só o que tem importância é o futuro e deixa de viver o agora, o presente. Por exemplo, se eu passo a me isolar no mosteiro, em contemplação, se eu passo a viver apenas em oração pela humanidade, que maravilha! Agora mesmo a nossa irmã Eleni fez aqui é uma coisa maravilhosa. Se fizesse mais isso, não só nas casas espíritas, em todo tipo de templo, de congregação, de reunião de pessoas em torno do bem, né? Mas nós todos fizéssemos isso sempre, todos os dias. Que maravilha! Se toda a humanidade já conseguisse fazer isso, essa elevação maravilhosa. Mas nós não estamos o tempo todo aqui só em prece. Nós trabalhamos, nós estudamos para nós mesmos. Por quê? Porque os primeiros beneficiados sempre somos nós mesmos, né? Então, se eu vou passar o resto da minha vida entre quatro paredes, só olhando, só tenho o céu como para visualizar, e eu vou passar o resto da vida só em contemplação, eu não vou ter grandes aprendizados. Eu não vou ter, embora seja necessário contemplar, meditar, orar sempre. O que acontece? Eu vou deixar de aproveitar as grandes oportunidades muito necessárias que nós temos de conviver, de aplicar os ensinamentos de Jesus, porque Jesus não nos ensinou a viver sozinhos. Tudo que ele traz faz parte da lei de sociedade. Nós precisamos do outro, né? E o outro precisa de nós. Então, como é que nós iríamos aplicar os ensinamentos dele? Que dizem tudo sobre o amor, sobre a caridade, que é o BIP, né? O BIP de Jesus é a benevolência, a indulgência, o perdão. Eu vou perdoar o quê? Se nada me acontece porque eu estou sozinho, ninguém me ofende. Eu vou ser indulgente e tolerante com quem se eu estou sozinho? Eu vou perdoar a quem se eu estou sozinho, não tenho oportunidade de errar? Nem para me perdoar, né? Por quê? Porque aí não tem o conhecimento de que o trabalho no bem é a coisa mais importante da vida, seja aqui ou na esfera espiritual. Dessa maneira, então, se nós deixamos de viver o presente, nós deixamos de compreender o grande segredo que é para a vida futura nós vivermos o presente. É o grande segredo da vida futura, é aprendermos a viver a vida presente. Tem gente que pergunta, tu que é espírita, qual é a melhor maneira de eu me preparar para a morte? Viva bem. Quem bem vive, bem desencarna. Morre o corpo, desencarna o espírito, continua vivendo bem. Por quê? Porque ninguém vai sair daqui direto para a categoria de puro espírito. Desculpa, todos nós estamos na categoria ainda de imperfeito, mas a gente está se esforçando para melhorar. Depois nós vamos para a categoria de bons espíritos, né? Aquela classificação didática que Kardec faz, que fica bem claro para a gente. E depois, espíritos puros. Mas nós precisamos trabalhar por isso, para que isso aconteça, né? Então, assim, se a vida na esfera material não fosse tão importante, Deus não teria criado os mundos materiais. Para quê? Se fosse só para nossa perdição, né? Não teria. Então, repetindo a pergunta, será que alguém de nós poderia entender as máximas, os ensinamentos, os preceitos morais do Cristo, se tantos seres em tão tenra idade tivessem estado aqui pela primeira vez e não fosse restar nada deles além daquele corpinho que agora não tem mais vida? Acabou tudo. É como um pano de chão. Acabou, rasgou, não tem mais nada. Jesus, durante toda a sua encarnação aqui na Terra, ele nos apresentou a vida futura em toda e qualquer circunstância, sempre que ele teve oportunidade.
como um trunfo, como uma meta, como foco, como o maior objetivo que nós temos para vislumbrar, né? Nós, quando digo nós, toda a humanidade. Porque assim, Haroldo Dutra Dias costuma dizer que a doutrina espírita não é para espírita, é para espírito. Tanto faz se ele é espírita, se ele é católico, se ele é evangélico, se ele é protestante, se ele é judeu, ou se ele é ateísta. Tanto faz. Né? Nas nossas casas, espíritas recebem as pessoas que estão encarnadas. Desencarnado e se fala que tem muito mais, né, do que encarnado. Mas basta estar querendo participar, ouvir, receber bons fluidos, orar, se esclarecer, pode entrar. Ninguém fica aqui perguntando, qual é a tua religião? Não, pelo contrário. Pelo contrário. Por quê? Porque a doutrina espírita não é para separar, é para unir. Né? E não é uma religião formal, dogmática, então não tem sectarismo. Todos são muito bem-vindos. Por quê? Porque a doutrina é para os espíritos, estejam eles encarnados ou não. Para que se esclareçam e se consolem através dos ensinamentos. Né? Bom, se a vida futura é o nosso objetivo mais importante, apesar de não ser o único, né? Se nós estamos aqui vivendo a vida presente e assim nos preparamos para a vida futura, é lógico e é natural que seja uma das nossas maiores preocupações e não apenas a preocupação com a matéria, com o corpo, com o agora. Bom, e tudo que Jesus fala só tem sentido se a gente considera a vida futura e se a gente aplica os ensinamentos dele nesta vida agora, preparando uma condição melhor para nós, para o futuro. E Allan Kardec, no seu criterioso, cuidadoso trabalho da codificação, exatamente por isso ele se preocupou em colocar bem no início do Evangelho segundo o Espiritismo os capítulos que tratam da imortalidade da alma e da pluralidade das existências. Ou seja, não termina tudo aqui e vamos continuar reencarnando em outros mundos enquanto estivermos necessitando disso. Por quê? Porque a gente lendo primeiro isso aqui, estudando isso aqui, a gente consegue entender melhor o resto. Não perde o sentido. Então, muito cuidadoso e muito inspirado, ele colocou bem no começo. Bom, no capítulo 4, Jesus nos diz, Kardec traz a fala de Jesus de que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É onde ele nos apresenta a reencarnação, o princípio da reencarnação. E Pilatos, nesse capítulo 2 que nós estamos estudando hoje, Pilatos, naquele momento fatídico, pergunta, diz a ele, sois rei? E ele diz, tu que estás dizendo, mas o meu reino não é deste mundo. Por que o reino dele não é deste mundo? Porque o reino dele não é algo material. Porque acho que nenhum dos amigos consegue imaginar Jesus sentado num trono de rei, com mantos dourados, com o cetro, com a coroa, apreciando, dando ordens. Ninguém consegue imaginar Jesus dessa forma. Está bem acima disso. Então, o que é o reino de Jesus? É um reino de muito trabalho. Muito trabalho. Aliás, o trabalho é uma das leis divinas. É uma parte das leis divinas. Lei do trabalho. Porque não é possível, então, imaginar Jesus sem trabalhar. Apenas, ouvindo harpas, sentado ou deitado numa rede, como nós humanos ainda nessa categoria que estamos adorando ficar, nada de errado, Deitar numa rede de vez em quando é bom, mas a gente não fica 24 horas na rede, Vamos combinar. Bom, certa vez, um bombeiro afirmou que Jesus não está no céu. Não era uma palestra espírita, não sei o que era. Ele disse, Jesus não está no céu, ele está no inferno, porque no céu ninguém mais precisa dele.
A gente já parou para pensar isso? O céu que nós podemos interpretar aqui, obviamente, que não é aquele paraíso localizado, né, geograficamente, né? É já um estágio do espírito em que, porque nós podemos estar no céu e no inferno aqui, agora mesmo, espero que todos estejamos no céu agora, né? Mas, enfim, são estados de espírito, são estágios evolutivos, enfim. Bom, e o que esse bombeiro disse? Nós, bombeiros, quando somos chamados, nós levantamos do nosso banco, da nossa cadeira, e vamos direto, entramos lá onde tem chamas, procurando em primeiro lugar seres humanos, animais, tudo que se possa salvar, que tenha vida. Nós entramos no inferno para tentar salvar todos que estão ali. Jesus seria menos do que isso? Jamais! Lembram que ele demorou um pouquinho para voltar a aparecer para Maria Madalena e alguns outros discípulos seus, depois que ele desencarnou, o terceiro dia. Desceu até a mansão dos mortos, diz a oração. O que ele foi fazer lá embaixo? Podia estar no céu à direita do Pai, o tempo todo, né? Que aí o Pai teria que ser uma figura humana e não é. Jesus foi resgatar Judas. Qual de nós já conseguiria fazer uma coisa dessas? Descer até o inferno, digamos assim, a condição em que ele se encontrava depois de ter se suicidado, depois de ter se dado conta do equívoco que cometeu. Ele primeiro foi lá para depois aparecer para os seus discípulos, consolá-los, comprovar que a vida não terminava. Enfim, e tudo que a gente já conhece, né? É só um lembrete. Bom, então, quantas vezes nós mesmos já não servimos como emissários de Jesus, como aquele bombeiro? Quando com carinho, com respeito, nós estendemos a mão para alguém, num momento difícil da vida desse alguém. Isso é um trabalho maravilhoso, porque não deixa de ser um trabalho. Nós estamos trabalhando pelo nosso aprimoramento, pela conquista das nossas virtudes, pela eliminação dos nossos vícios, que são muitos ainda, mas já temos alguns resquícios de virtude, né? Então, assim, o que Jesus faz? Ele nos envia mãos amigas, e às vezes essas mãos somos nós, ou às vezes nós recebemos essa mão amiga, para nos tirar daquele nosso incêndio. Ele nos envia ouvidos para ouvir os nossos desabafos, que não são poucos. E muitas vezes nos diálogos fraternos, os amigos chegam pedindo e a gente, quando vai atender, pensa, eu preciso estar preparado, e a gente se prepara realmente, faz até curso, né, para isso, para poder atender alguém no diálogo fraterno, mas às vezes a única coisa que a pessoa que vem buscar um diálogo fraterno é falar, é desabafar e chorar, porque muitas pessoas não têm em casa um ambiente para poder desabafar, para poder chorar. Não tem um ambiente, precisa se esconder para chorar e não tem com quem desabafar. Então, não precisa ser nós, dialogadores fraternos da Casa Espírita, qualquer pessoa, qualquer um de nós pode ser aquele ouvido amigo que não vai falar nada, não vai julgar, só vai escutar o que ele precisa falar. Ou que vai abraçar, ou aquele ombro que vai amparar. Enfim, quais de nós nunca fez isso? Todos já fizemos. Uma criança que está aqui já fez isso. Com toda certeza. Com toda certeza, né? Já deu um abraço no papai, ou na mamãe, ou no maninho que estava triste. Sempre. Mas então, o que é a vida futura? Ela é a pedra angular do cristianismo. Não só da doutrina espírita, do cristianismo, do ensinamento do Cristo, da doutrina do Cristo, né? Então a nossa identidade, ela não é física, corporal, ela é espiritual, e nós estamos aqui agora passando por uma experiência física necessária para todos nós, né?
Tudo pautado na lei de reencarnação. Hoje nós vivemos aquilo que em outras existências nós preparamos. Às vezes a gente prepara coisas boas, às vezes nem tanto. Mas a gente prepara. E a gente tem compromisso com aquilo que a gente preparou, né? E no futuro nós vamos estar vivendo aquilo que hoje nós estamos preparando. É assim. É matemático, né? Bom, o nosso passado, assim como o nosso futuro, ele não está onde nós nascemos ou onde vamos desencarnar. Ele está dentro de nós. Ele está dentro de nós e nós podemos realmente nos dar conta do passado que nós trazemos, das coisas que nós trazemos do passado, conforme as situações que acontecem conosco, muitas vezes. A gente para pensar, o que será que causou isso que eu estou sofrendo agora? Qual é a necessidade que eu tenho disso? Né? Quando são, assim, expiações, né? Não apenas provas. Bom, então, mesmo que toda a mídia e toda a sociedade consumista exijam respostas e prazeres imediatos, nós precisamos cuidar da nossa alma, cuidar de nós, aplicar os medicamentos valiosos que o Evangelho do Cristo nos oferece, que são as leis naturais de Deus, que são o nosso norte, a nossa orientação, que devem ser, né? E por falar em mídia, no início falávamos, né, nas coisas que têm acontecido, e uma coisa bem importante mesmo, que é bom que nós tenhamos, nós que já temos alguma consciência a respeito do pensamento, do sentimento, da importância dos pensamentos e das emanações nossas, né? Cada vez que acontece uma grande tragédia, principalmente coisas que são causadas por outros seres humanos, qual é a primeira reação que 90% das pessoas têm? Revolta. Não que nós vamos assistir às notícias complicadas que chegam até nós e vamos aceitar e dizer, é assim mesmo. Não. É claro que nós temos a obrigação de fazer a nossa parte, seja ela o que for. Mas se nós não conseguimos nos equilibrar para elevar o nosso pensamento, é melhor nós nos alienarmos por um tempo e não assistirmos nenhum tipo de notícia. Por quê? Porque a revolta, ela não prejudica apenas aquelas pessoas que aqui estão e que a única coisa que elas não precisam é a nossa revolta, porque elas já estão num patamar tão pequeno de evolução que as nossas revoltas, nossos sentimentos negativos não vão ajudar essas pessoas a evoluir. Não, mas tem que matar, tem que isso, tem que aquilo. Não vai ajudar em nada, pelo contrário, ainda vai nos fazer muitas vezes até adoecer. Então, o que nós podemos fazer da nossa parte, além das coisas práticas, né, de buscar a justiça de alguma forma, de socorrer quando nós podemos, aquilo que nós sabemos que está na nossa alçada e não devemos nos omitir. Além disso, o que é útil? A nossa elevação de pensamento em prece, não só pelo algoz, principalmente por ele. Mas orar pelo carrasco? Pelo carrasco, pelo algoz. É o que ele precisa. A gente não é apaixonado por ele como a gente é apaixonado pela nossa família. A gente não ama ainda ele como a gente ama a nossa família. Ninguém está pedindo isso. Mas ele precisa sim, para se melhorar, ele precisa das nossas emanações positivas e não das negativas. Porque senão só vai ficar pior, acreditemos. E as vítimas, estejam elas encarnadas ou tenham desencarnado nos eventos, elas precisam também. Por quê? Porque, pelo que nós já estudamos, é bem fácil da gente entender. Cada vez que nós falamos aqui daquele menino que foi espancado, do pessoal da Boate Kiss, que até hoje as famílias não conseguiram... Cada vez que se fala disso com revolta, todos aqueles desencarnados em todos aqueles eventos estão sofrendo novamente, conforme a condição que eles estão.
Então que nós pensemos nisso. É claro que não vamos aceitar e achar bonito, mas façamos a nossa parte no sentido material, mas também no sentido espiritual. Elevemos nosso pensamento, porque é disso que eles precisam. Então, a doutrina espírita, ela nos pede uma fé acentuada, mas ela nos proporciona o uso da razão para isso. E nós estamos aqui agora usando a razão, olhando pelo ponto de vista de quem está lá em cima. Não que nós já estejamos tão elevados, mas nós já temos algum esclarecimento que nos permite olhar de cima para baixo. Então, pensemos, o que será que Jesus faria na minha situação? E, em vez de falarmos apenas no eu, vamos falar em Senhor, o que queres que eu faça? Como Paulo, um dia perguntou, porque na verdade ele perguntava para ele mesmo. O que queres que eu faça? Com certeza que eu eleve meu pensamento e que eu auxilie da melhor forma possível. Que mudemos então na medida do nosso possível, com as nossas reflexões, o nosso ponto de vista, para que nós possamos entender melhor todos os preceitos do Cristo e tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia, auxiliando da melhor maneira possível. Obrigada por tudo, que assim seja.